Mateus 6, 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A preocupação é algo legítimo, mas quando a preocupação nos controla, transforma-se em ansiedade. E a ansiedade é pecado, porque a ansiedade é o contrário do mandamento que Jesus disse por 3 vezes neste texto. Não andeis cuidadosos. Não andeis, pois, inquietos. Não vos inquieteis. 3 vezes neste texto o Senhor Jesus diz para não andarmos ansiosos. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. A ansiedade é consequência de Deus não estar no lugar certo na nossa vida. É consequência de Deus não ser o único. Pelo texto, parece que Jesus diz que a razão da ansiedade é termos 2 senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a 2 senhores. Por isso, por causa disto, vos digo, não andeis ansiosos, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. As riquezas, ou Mamon, são apresentadas aqui por Jesus porque os recursos materiais são a nossa grande prioridade na vida. Mas Deus não é único porque não o conhecemos verdadeiramente como Ele é. Homens de pouca fé, disse Jesus. Não conhecemos Deus como aquele que cuida das aves do céu, veste os lírios do campo. Andamos ansiosos porque não conhecemos o Deus que atribui muito mais valor a nós do que às aves do céu e aos lírios do campo. Se não somos dominados por Deus, por um único Senhor, que é Deus, que é Jesus, vamos ter ansiedade. Mas a ansiedade, que é consequência de Deus não estar no lugar certo na nossa vida, Ele não ser o único, mas Ele também não ser o primeiro. Para Deus é impossível Ele não ser o primeiro, assim como para Deus é impossível pecar. Quando a nossa prioridade não é Deus, não são os seus valores, vamos andar ansiosos. Por isso Jesus diz, buscai primeiro a Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Quando fazemos isso, não vamos estar ansiosos. Todas estas coisas nos serão acrescentadas. A ansiedade é consequência de Deus não ser o único, Deus não ser o primeiro e Deus não estar no lugar certo nas nossas frases quando falamos sobre Ele. A ordem errada é: Deus é bom, poderoso, maravilhoso, mas o meu problema tem estas características que não é possível ser resolvido. Estamos a colocar Deus no lugar errado na nossa frase, dizendo que Ele é bom, Deus é bom, mas Ele não tem capacidade de resolver todos os nossos problemas. Cuidar de nós. No entanto, quando Deus está na ordem certa, no lugar certo nas nossas frases, nós dizemos, por exemplo, estou nesta situação, assim, assim, muito difícil, mas Deus está no controle. Ele tem todo o poder. Eu confio nele. Muitos não veem a ansiedade como pecado, porque acham que é algo natural. Mas não é algo natural. Quando a ansiedade bater à nossa porta, à porta da nossa mente,
Isto é uma indicação muitíssimo clara que temos que, com toda a urgência, falar com Deus. Orar. Aproximar-nos dele orando, pedindo, mas também com gratidão. Como lemos em Filipenses 4, 6 e 7. Mais uma vez. Agora não Jesus, mas o apóstolo Paulo, dizendo o mesmo que Jesus. Não estejais inquietos, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. Não andeis cuidadosos. Não andeis inquietos. Mas isto só é possível quando Deus é o único, quando Ele está em primeiro lugar na nossa vida e quando o vemos como Deus, o Deus que nos dá paz. Paz que excede todo o entendimento. Porquê? Porque quando pensamos nele, colocamos-lo no lugar certo nas nossas frases. Os nossos problemas podem ser muito grandes, mas Deus está no controle. Ele tem todo o poder. Ele deu o seu Filho por nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas?